Olá, meu nome é Beatriz Mengarda e junto à professora Luciane Vilk Freitas Garbosa, que é coautora e minha orientadora, apresento o trabalho intitulado Música no Método Montessori, Narrativas de uma Professora de Música em Formação. Agora farei minha autodescrição. Eu tenho cabelos longos, castanhos, uso uma franja lateral, estou usando um óculos redondo e uma camisa de botão da cor verde. Atrás de mim há uma estante com livros. A introdução desse trabalho. Esse artigo, ele nasceu de experiências vivenciadas por uma professora no início de carreira, desenvolvidas em uma escola de educação infantil com base montessoriana, que fica localizada na cidade de Santa Maria, no estado do Rio Grande do Sul. Essa pesquisa, ela está em andamento e ela é vinculada ao trabalho de conclusão de curso da Universidade Federal de Santa Maria, no curso de Música Licenciatura, ao qual estou realizando o último semestre. A pesquisa apresenta questões acerca do método Montessori e aborda o ensino de música com esta metodologia. Como objetivo geral, busco compreender os dilemas que permeiam a atuação de uma professora de música em formação no contexto de uma escola Montessori. Como objetivos específicos, entender o trabalho de música em uma escola de educação infantil de base Montessori, conhecer os momentos, temas, conceitos e materiais musicais presentes nas aulas de música. Nesse slide, à nossa direita, há uma imagem de Maria Montessori trabalhando, guiando uma criança com um material didático. A essência do método é a crença em que a criança quer trabalhar de forma a realizar atividades com determinados materiais didáticos. E vai fazê-lo desde que o trabalho seja apropriado à sua vida, idade e desenvolvimento. No método Montessori, há 3 princípios ativos fundamentais. O primeiro é referente ao ambiente preparado, que é um espaço seguro, organizado e em ordem, em que há estantes com níveis baixos, que possuem materiais didáticos dispostos, e também esse ambiente preparado é um ambiente limpo e que possui cadeiras, mesas, pias adaptáveis às crianças. O segundo princípio ativo é o adulto preparado. Esse adulto preparado é o professor que está em busca constante de pesquisa e conhecimento na área. É também aquele que observa e guia a criança. O terceiro princípio ativo é a criança. Essa criança é a criança independente que tem liberdade e consegue realizar as suas próprias escolhas, que trabalha com os materiais e se sente segura para realizá-los dentro da sala de aula, dentro do espaço do ambiente preparado. O ensino de música, ele foi idealizado por Maccheroni, que é uma professora formada em piano e pedagogia, que conheceu Montessori e começaram então a trabalhar juntas para estabelecer o ensino de música no contexto montessoriano. Nesse slide à direita, podemos observar uma criança que está trabalhando com il campanelli, que são os sinos Montessori, que estão referenciados nos álbuns de Maccheroni como um treinamento auditivo. Então, o ensino de música no método Montessori, ele vai além da educação infantil, ele tem outros níveis de ensino, mas nesse trabalho nos deteremos à educação infantil por ser o contexto de trabalho da professora. Então, essa música, o ensino de música na educação infantil, ele possui 3 vertentes, que é o trabalho com ritmo e movimento, que é realizado pelas crianças numa linha, que é uma elipse desenhada no chão, em que cada criança tem o seu espaço para realizar os seus movimentos, sendo esses expressivos ou rítmicos. Também é
é trabalhado com o treinamento auditivo, no qual a criança manipula materiais montessorianos do ensino de música, por exemplo, os sinos e também os cilindros sonoros, para que a criança possa fazer então esse treinamento auditivo de forma a parear e fazer a gradação de sons. Também um terceiro ponto é a reprodução musical, que seria a execução da prática de instrumentos musicais, que no método Montessori tem os instrumentos percussivos, mas também uma outra gama de instrumentos de diversas culturas. A metodologia utilizada para esse trabalho é uma pesquisa de natureza qualitativa e ela é baseada na análise dos dilemas encontrados nos diários de aula de Zabauza. Durante o período de 2 anos, a professora em questão produziu diários de aula durante o período de 2018 e 2019, nos anos de 2018 e 2019. E esses diários, então, serviram como embasamento para análise dos dados, né, nesta metodologia. Os dilemas. O que são os dilemas? Os dilemas compreendem-se como as situações vivenciadas pelo professor sobre suas atividades de cunho problemático, não são necessariamente negativos, mas sim impasses ou adversidades que geram reflexões. Então, agora eu trarei os dilemas da prática pedagógica. Os diários foram transcritos e foram divididos em 2 dimensões, a dimensão da ação pedagógica e a dimensão metodológica. Para esse artigo, foi utilizado somente 2 diários possuindo dilemas dentro da dimensão metodológica, que fala sobre o método Montessori, questões de liberdade, livre escolha, independência, questões de linguagem musical, entre outros. Então, para começar, dentro da dimensão metodológica, temos a liberdade e livre escolha, que é a possibilidade da criança de conseguir manipular materiais e também ter a liberdade de escolher se ela quer participar de uma aula de música ou não. Então, o diário que segue é datado do dia 29 de março de 2019 e foi feito na Agrupada 2. A Agrupada 2 é uma turma multietária com faixa etária de 3 a 6 anos. Agora eu vou ler o diário, o trecho do diário. 2 dos alunos não participaram da aula de forma ativa. Esses alunos conversaram comigo antes da aula e perguntaram se poderiam ficar no cantinho da leitura. Eu concordei, mas falei que eles estavam convidados a participarem da aula se assim desejassem. Esses alunos já haviam participado da aula anterior, na qual abordei este mesmo conteúdo e atividades. Então, os dilemas que surgem deste diário estão relacionados à não participação dos alunos e o motivo dessa não participação. Através desse diário surgiram então reflexões acerca desses dilemas, como por exemplo, para contextualizar, as aulas de musicalização infantil são feitas 2 vezes na semana, uma sendo no período da manhã e outra sendo no período da tarde. Mas existem crianças, como esses 2 alunos, que fazem a aula no período integral. Então, participam tanto da aula de música na manhã quanto da tarde. Mas o planejamento de musicalização é feito de maneira semanal. Então, o conteúdo abordado na aula da manhã é abordado também o mesmo planejamento, as mesmas atividades no período da tarde. Então, essa não participação dessas crianças pode ter ocorrido pelo fato de que elas, como elas estão em período integral, elas estariam fazendo a mesma aula em 2 períodos, na manhã e na tarde. Então, já tendo participado do período da manhã, eles decidiram por não participar da aula de música, perguntando para a professora se poderiam, então, fazer ou manipular outros materiais naquele período. Então, mesmo esses alunos estando distantes do grande grupo, eles realizaram as atividades
estavam atentos, participaram de alguma maneira e também cantaram algumas canções. Então, mesmo estando distantes, participaram de forma ativa das atividades. Então, eles tiveram essa liberdade, essa livre escolha, mas mesmo optando por ficarem de fora da aula de música, participaram de alguma maneira, percebendo que, mesmo que as aulas são em períodos diferentes e é a mesma aula, o mesmo planejamento, eles perceberam que a condução da aula muda, porque surgem reflexões acerca da primeira aula dada durante a semana que podem então trazer outras abordagens para essa segunda aula. Então, esse pode ter sido o motivo de eles estarem participando de algumas pequenas partes da aula, percebendo essa abordagem diferenciada. Sobre os dilemas da prática pedagógica neste outro ramo, que é o período sensível da música. Esse período sensível da música traz esses dilemas relacionados à linguagem musical e à aprendizagem da linguagem em si. Então, eu vou ler o diário, datado do dia 5 de agosto de 2018, da agrupada 1, que é a turma multietária, que tem a faixa de 1 a 3 anos. Hoje, ao ensinar as notas musicais, fui surpreendida com a primeira sílaba falada por um dos alunos. Em uma das atividades, pedi para que esse aluno, que ainda não falava, tentasse falar o nome de uma nota musical. Ele então pensou por um tempo e respondeu: Mi! As professoras que estavam por perto ficaram admiradas, assim como eu. Foi emocionante presenciar o desenvolvimento desse aluno que gosta muito das aulas de musicalização, ainda mais falando a sua primeira sílaba durante a aula. O dilema que perpassa dentro desse diário é o contexto sonoro e esse estímulo e incentivo da linguagem musical para a aprendizagem da linguagem em si. O que acontece é que essa criança, ela sempre teve muito interesse nas aulas de música e ao receber um espaço que ela se sentisse segura e ela pudesse então se expressar, ela conseguiu falar a sua primeira sílaba durante uma aula de música. Então, quando ela se sentiu confortável, mesmo tendo só balbuciado durante um período de tempo e estar realizando somente as finalizações de algumas palavras, na aula de música, se sentindo segura e confortável, teve esse espaço aberto e esse estímulo para poder então realizar a sua primeira sílaba durante a aula. É claro que muitas outras reflexões surgem diante desses diários, mas para finalizar as breves considerações, eu gostaria de dizer que a partir dessa pesquisa foi possível conhecer alguns dos princípios Montessori e a relação desses com a música, possibilitando uma maior compreensão acerca da organização, do planejamento e do funcionamento das aulas. Apesar do tema receber atenção, atualmente ainda existem muitos questionamentos e curiosidade acerca da metodologia, os quais nos fazem refletir e pesquisar no intuito de se contribuir com a área. Então, conseguimos ter essa reflexão mais ampla dos conteúdos abordados, dos materiais, da didática e do planejamento em si, do ensino de música nessa base montessoriana. Apesar de que são poucos as pesquisas e informações relativas para a área, há essa crescente curiosidade e interesse que nos fazem pesquisar ainda mais para que, muito em breve, possamos implementar o ensino de música do montessoriano nas escolas públicas e privadas no nosso país. Para finalizar, as principais referências utilizadas para esse trabalho foram o livro Ensino da Música no Método Montessori, de José Nunes Fernandes. Foi também utilizado o livro Ciclo da Vida Profissional dos Professores, de Iberman. Também foram utilizados 3 livros de Maria Montessori, A Criança, Mente Absorvente e Pedagogia Científica. Também foi utilizado o livro Os Grandes Humanistas, de Pollard,
E para finalizar, também referencial de Miguel Zabalza, Diários de Aula, contributo para o estudo dos dilemas práticos dos professores para a elaboração da análise de dados desse trabalho. Muito obrigada e até a próxima!